Qual será o perfil do novo técnico do Santa Cruz? Essa é a pergunta que eu tenho certeza que você, torcedor coral, tá doido para ter logo a resposta. Conforme adiantamos aqui, muito em breve o nome do treinador será anunciado pela diretoria coral, mas alguns nomes seguem sendo ventilados. Marcelo Fernandes, cada vez mais forte como cotado a assumir o cargo, por fora Claudinei Oliveira, e também alguns outros nomes estão sendo falados com menos força, como Luizinho Vieira, que foi perdendo força ao longo do tempo. Mas como é o perfil de Marcelo Fernandes? Por exemplo, ele se encaixa com o jeito do Santa Cruz, com os jogadores que o Santa Cruz tem. O Santa Cruz tem uma peculiaridade no jeito de jogar que o seu torcedor pede. E Marcelo Oliveira já mostrou que se adapta muito bem às situações. Para quem não lembra, ele foi campeão em 2015 com o Santos, num esquema em que ele valorizava demais o meio de campo, tendo muita compactação e força para que Lucas Lima pudesse ter total liberdade para criar. Isso é algo muito semelhante com o trabalho que ele fez na Ponte Preta no ano passado, do acesso da Série C para a Série B, com uma grande diferença. O camisa 10, o cabeça pensante do time de Marcelo Fernandes na Ponte, era Elvis, com 38 anos, um jogador de muita idade e que fisicamente deixava um pouco a desejar. Ou seja, jogador que muita gente taxava até como gordinho, acima do peso, mas com muita técnica. E Marcelo Fernandes, inteligentemente, fez uma proteção para o seu jogador mais lúcido e mais criativo, colocando 2 volantes de contenção, pouca subida de lateral, para justamente ter um sistema defensivo pouco vulnerável e poder ter total liberdade para que Elvis pudesse criar e ser esse jogador pensante e fazer tantos gols até como ele fez no ano de 2025 pela Ponte Preta, sendo o principal destaque da equipe. Mais do que isso, esse time da Ponte Preta também tinha semelhanças com o jeito de jogar de 2015 daquele Santos. Um time que tinha muita valorização dos extremos. Pois é, ele faz muito isso com o Toró e com o Bruno e centralizando o Gé, que é um atacante que foi embora da Ponte, mas nesses 3 jogadores ele tinha muita mobilidade e tinha muita velocidade pelo lado de campo. Ou seja, Marcelo Fernandes gosta de usar extremos. É uma coisa muito característica no time para valorizar o centroavante. Naquele 2015 do Santos, ele tinha simplesmente como centroavante Ricardo Oliveira, que fazia muitos gols. O Santa Cruz precisa ter esse camisa 9 para fazer muitos gols. Mas o esquema que Marcelo Fernandes gosta de implementar facilita muito a vida do camisa 9. Hoje no Santa quem faz a função é Quirino, muito contestado. E futuramente já recuperado, Ariel vai tomar essa posição para ser esse camisa 9. Tendo sequência, tendo frequência e tendo jogadores municiando, pode funcionar. Mas Marcelo Fernandes só joga dessa forma? Em nenhum outro momento jogou de maneira diferente? Não. Ele já teve também que se adaptar a outras possibilidades. Ele pega o Santos também em 2023, num trabalho em que ele precisava evitar um rebaixamento do Santos. E ele consegue, com um grande trabalho, principalmente valorizando o setor defensivo. Talvez tenha sido o grande trabalho do Marcelo Fernandes fora da estrutura que ele gosta do setor ofensivo. O sistema defensivo do Santos marcava muito forte na linha da grande área. Vou colocar aqui, inclusive, essa imagem que mostra aquele Santos jogando num 5-3-2. Era uma característica do time do Marcelo Fernandes em 2023. Mas por quê? Eram as peças que ele tinha na mão. Exatamente. Ele não tinha tanta qualidade quanto ele tinha naquele Santos de 15. E a urgência, a necessidade de não cair para a Série B do Campeonato Nacional fez com que ele valorizasse o sistema defensivo. Ou seja, um treinador que sabe se adaptar às necessidades do clube. E naquele momento ele marcava com 5 jogadores e tinha 3 jogadores no meio de campo e ligação direta para explorar velocidade de contra-ataque. Era um time que jogava muito mais reativo do que ativo. E tinha em Soteldo e Marcos Leonardo as rotas de fuga de muita velocidade com ligação direta, com o Rincon ali no meio de campo. Era basicamente essa forma que atuava o time do Santos de Marcelo Fernandes de 2023. Um time
consistente defensivamente e que apostava muito no contra-ataque. Era o que dava para fazer e Marcelo Fernandes fez muito bem esse trabalho. Lembrando que Marcelo Fernandes ficou 13 anos trabalhando no Santos, algumas vezes como treinador principal e muitas vezes, a maioria do tempo, como auxiliar técnico. Participou, inclusive, da campanha do título da Libertadores de 2011 do Santos. É um discípulo de Muricy Ramalho, como ele mesmo gosta de dizer, um cara que prega muito o trabalho. E na Ponte Preta conseguiu mudar o seu jeito de jogar porque tinha peças um pouco mais ofensivas e tinha que resguardar o seu camisa 10 que tinha muita idade. No Santa Cruz, isso pode funcionar? O que impactaria e mudaria no jeito de jogar do Santa? Aquela Ponte Preta de 25, não essa do Campeonato Paulista que foi muito mal, mas aquela ponte era uma ponte que trabalhava muito com pressão pós-perda. O próximo adversário nosso do Santa será o Náutico, que gosta de trabalhar com pressão pós-perda. É basicamente isso. É o tal do hack 5, recuperar a bola em 5 segundos assim que você a perde. O Marcelo Fernandes gosta muito disso. Ou seja, sobe muito linha, justamente para poder ter logo a posse de novo consigo e poder valorizar os seus extremos, que é o que ele fazia muito na ponte. Esse time do Santa Cruz não tem essa característica tão forte. Por quê? O time que Fábio Cortez coloca tem 2 meias. Tudo bem que o William Júnior cai muito pelo lado esquerdo, quase sendo um extremo, mas não é oficialmente um extremo. O que eu acho que pode funcionar muito bem é um sistema bem defensivo na parte da cabeça da área, o primeiro, segundo volante, para justamente dar esse respaldo para Patrick Alan ter essa liberdade criativa. Patrick Alan é muito mais novo do que Elvis quando o Marcelo Fernandes o treinou na Ponte Preta. Patrick Alan tem muito mais mobilidade e fisicamente aguenta muito mais os 90 minutos do que o Elvis, por exemplo. Só que precisa pisar um pouquinho mais na área e não ser só o jogador da bola parada. Marcelo Fernandes provavelmente, sendo treinador do Santa, vai incutir essa ideia e provavelmente vai querer extremos mais agressivos do que o William Júnior, que cai um pouco por dentro também. Seria um estilo muito mais do Vitinho. Ouso dizer que talvez seja a primeira grande contratação que ele vai pedir, um jogador de extrema beirada característico. E isso daí tudo para facilitar a vida de um camisa 9, que no caso deve ser Ariel, porque Quirino não vem correspondendo. E Claudinei Oliveira, João, como é que joga o Claudinei Oliveira? Gosta muito de um 4-3-3. Um cara que se adapta muito a poucas peças no elenco. Foi assim que fez alguns trabalhos, principalmente no Avaí. Um treinador que tem também essa característica de ter laterais que avançam, mas em constância, ou seja, um subindo, o outro segurando, não é um cara do extremo ataque. Joga também com extremos, ou seja, com 3 jogadores à frente, um centroavante, um extremo na esquerda, um extremo na direita. É o jeito de jogar também do Claudinei. Então, isso demonstra que o próximo técnico do Santa muito provavelmente vai jogar num 4-3-3. Marcelo Fernandes fazia isso na Ponte, que era, talvez a gente pode até falar 4-2-1-2, porque esse 1 era o Elvis, com total liberdade, sem responsabilidade defensiva, para 2 volantes segurar para ele e os 2 laterais subindo pouco. Basicamente funcionava assim. E com Claudinei Oliveira também, 4-3-3, que poderia, em alguns momentos, o lateral esquerdo compor a linha de cima, subindo, para fazer, na verdade, quase um 3-4-3, basicamente quando ataca, né? Essa é mais ou menos a linha de raciocínio dos técnicos que estão sendo cotados para o Santa Cruz para esse final de 2026. Torcedor Coral, diz para mim, te agrada esse estilo de jogo? Esses 2 treinadores citados aqui, você os contrataria para a sequência de 2026? Ativa sininho, se inscreve no canal se você gosta de análise e acompanhamento diário de Santa Cruz. E claro, deixe seu joinha, deixe seu like para que o trabalho possa chegar para mais pessoas. Valeu!